há alguns anos atrás, um dos grupos da Marvel pouquíssimo falados e que praticamente ninguém se lembrava da existência eram os Guardiões da Galáxia. Até que um certo James Gunn trouxe esses personagens ao foco no primeiro filme deles no cinema, no UCM, foi Guardiões da Galáxia, apresentando uma das primeiras, né, mas uma das versões do grupo. Só que para quem não sabe, esse grupo veio dos quadrinhos, tá? E eles têm uma história muito antiga, mas muito antiga mesmo. E é sobre ele que falaremos hoje. Os Guardiões da Galáxia. Nesta edição da Salvat. Esse quadrinho aqui, ele vai mostrar a primeira equipe dos Guardiões da Galáxia, um dos primeiros contatos que eles tiveram com os personagens do universo 616, de onde eles são, e que será que eles são daquele mesmo tempo. Isso vai ser explicado já já depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bota aí nos comentários se vocês já conheciam esse quadrinho da Salvat, se vocês já leram e o que vocês acharam. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto aqui vos fala, e hoje é dia de Guardiões da Galáxia. Esse aqui é o quadrinho Os Mais Poderosos da Marvel, na edição da Salvat, que traz aqui basicamente essas histórias: Thor Anual 6 e Guardiões da Galáxia Volume 2, de 1 a 6. Pô, Thor tem explicação. Por quê? Esse aqui é um quadrinho que ele pega um pedaço das histórias dos personagens, tá? Ele é um arco ali, mas não está fechado. Ainda tem uma história que continua aqui. Essa primeira história mostra o primeiro grupo de Guardiões da Galáxia. Que não tinha Senhor das Estrelas, não tinha Gamora, não tinha Drax, não tinha Rocket, Groot, Mantis, não tinha nenhum deles. Não tinha. O primeiro grupo de Guardiões da Galáxia é do século 31. E a equipe ela é formada por estes personagens aqui. E você não reconhece nenhum deles. Tirando esse cara com esse topete engraçado. Na verdade não é um topete, não, um moicano engraçado. Que sim, é o Yondo. O Yondo que a gente conhece lá dos filmes, ele é esse personagem aqui do século 31. Que o James Gunn adaptou para as histórias dos filmes. E aqui eles são a equipe de super-heróis daquela época. E no século 31, os heróis que nós conhecemos já não existem mais. Então, eles não estão mais vivos, obviamente, né? Afinal já se passaram mais de 1000 anos desde sua existência. E eles aqui são formados por... Deixa eu trazer aqui o nome de todo mundo, né? São personagens pra lá com nomes estranhos, né? Mas vamos lá. Esse aqui é o Águia Estelar, que foi protagonizado pelo Sylvester Stallone lá nos filmes dos Guardiões. Aqui eu já falei que tem o Yondo. Esse cara aqui, deixa eu ver se eu vou lembrando. Tá mostrando o nome de todo mundo, né? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Charlie 27, que é esse cara aqui, essa roupa engraçada. Martinex, que é esse cara de cristal. Nick, que é a única membro feminina do grupo, é uma personagem que vem do planeta Mercúrio. Yondo, que é o de Alpha Centauri, que a gente já conhece. E o Major Vance Astro, que é esse cara com essa roupa azul e branca. E ele basicamente ele é um humano, só que ele passou 1000 anos viajando pelo espaço,
até chegar em Alpha Centauri, que é de onde vem o Yondo. E nesses 1000 anos, houveram muitos desenvolvimentos tecnológicos e a viagem dele meio que foi inútil. Ele passou 1000 anos em estase à toa. Pois é, enfim. Mas aqui a história ela vai prosseguir com eles enfrentando um certo vilão chamado Korvac. E temos a participação do poderoso Thor. E esses personagens aqui, eles não ficam só nessa história. Alguns deles vão reaparecer muito tempo. Quer dizer, dá. Vai ser meio complicado de explicar essa. Quando eu falo muito tempo à frente, quer dizer do lançamento dessa história. Porque essa história do Thor, ela é muito mais antiga. Isso aqui, acho que é anos 70? Por aí. Mais ou menos isso. Acho que é anos 70, mais ou menos. E a história que nós vamos ver aqui, que é essa continuação, já é com a formação que nós mais conhecemos, né? Dos Guardiões. Claro que com suas diferenças, né? Aqui a gente tem o Adam Warlock no grupo, sendo que ele é um Adam Warlock que a gente já conhece lá daquelas histórias mais antigas, do Desafio Infinito. É esse Adam Warlock. Quer dizer, não exatamente, né? Porque teve um monte de retcon ligado a ele. É uma história muito maluca ligada ao Adam Warlock. Mas um dia eu trago essa origem dele para vocês. Mas enfim, o personagem, esse grupo ele é formado pela Mantis, que a gente já conhece, que aparece lá no Guardiões da Galáxia. Só que a Mantis do Guardiões da Galáxia, ela tem umas diferenças dessa daqui. Aqui, ela é telepata, mas ela não precisa tocar nas pessoas para usar o poder dela. Ela também tem precognição, ou seja, ela pode prever o futuro. Entre outras habilidades que ela também tem e que não aparecem no filme. O Drax, ele continua meio louco? Mas é que ele é um pouco mais sério do que a gente conhece nos filmes. Gamora é mais parecida com um dos filmes, ficou bem parecido sim. Rocket continua no mesmo estilo. Groot, a mesma coisa. E Senhor das Estrelas, que é diferente. Esse é o mais surpreendente. Porque o Senhor das Estrelas, o Peter Quill, lá nos filmes, ele é meio celestial, meio humano. Aqui ele é meio espartano, meio humano. Os espartanos são basicamente humanos também, só que de um outro planeta. Eles não têm grandes habilidades assim. Então, ele é um humano normal. Mas ele aqui é um pouco mais sério do que o que a gente conhece dos filmes. Ele é bem mais sério. Ele parece ser um pouco mais inteligente. Ele tem um pouco mais de conhecimentos. Então, é um cara um pouco mais sábio. Porém, ele também toma suas atitudes erradas. Tem esses momentos piadistas e besta. Enfim. E é claro, nós temos uma outra personagem aqui que não apareceu, ou supostamente não apareceu nos filmes, mas eu tenho ali a desconfiança, que é a Phyla Vell, que aqui detém os poderes do bracelete quântico. Mas esse é o grupo, e eles estão numa história que vem pós-aniquilação e aniquilação à conquista. Que, para quem não sabe, a saga Aniquilação foi uma das sagas cósmicas da Marvel, das mais famosas e importantes. Absurdamente importantes. Ela não tem nem participação de nenhum Vingador. Nenhum dos Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, ninguém. Só personagem cósmico apareceu. E a mesma coisa em A Conquista. E aqui nós vamos ver uma trama que tem ligação com viagem no tempo. E sim, os personagens que eu falei antes do primeiro grupo de Guardiões da Galáxia, alguns aparecem nessa história e têm um papel muito importante. Só que, claro, a história ela não termina aqui. Ela tem uma continuação.
A gente vai ter uma história com muita ação, intriga, especialmente quando um certo grupo de alienígenas que, bom, só de falar o nome, todo mundo fica paranoico, aparece. A gente tem toda uma trama envolvendo eles e a gente descobre que um evento que está acontecendo na Terra, aí a gente entende por que os Guardiões não aparecem. Porque alguns desses personagens aqui conhecem os Vingadores. E aí você se pergunta, pô, mas numa situação como aquela, por que eles não estão lá? A explicação tá nessa história. Então, cara, é um quadrinho maneiro sim. Infelizmente eu não tenho a continuação dela, não tenho a continuação dessa história, mas gostaria de ler, de ver o que vai acontecer em toda essa, assim, essa trama, em todo esse problema que eles estão lidando. Será que os Guardiões da Galáxia vão permanecer? E claro que a gente sabe que vai acontecer, sim, eles vão permanecer, porque eles fizeram bastante sucesso durante um período de tempo nos quadrinhos. A revista foi cancelada, mas depois que foi lançado o filme e fez sucesso de novo por causa do filme, as tiragens voltaram. E a partir daí, nós tivemos novas histórias do grupo, tendo formações diferentes, integrando personagens como Homem de Ferro, Agente Venom, Capitã Marvel, que honestamente nunca tinham aparecido, assim, tiveram assim, participação no grupo antes. Agora tem. Além da própria meia-irmã do Thor, Angela, que também vai fazer parte do grupo no futuro. Então, é um quadrinho maneiro. Essas edições da Salvat, eu realmente não tinha. Essa aqui é uma das primeiras que eu adquiri. Achei maneiro, gostei. É legal que te dá um background para os personagens, faz você compreender um pouquinho mais da história deles. E sim, vale a leitura com certeza. Então, se você tiver a fim de ler algo para conhecer um pouco dos personagens, essas edições da Salvat são muito boas. Então fica aí a minha dica para vocês. Claro que eu vou mostrar um pouquinho da arte para vocês, tá? Essa aqui é a arte dos quadrinhos mais novos, né? Do quarteto dos Guardiões. Deixa eu ver aqui. Desde o iniciozinho, fica mais fácil. Que eu não lembro quem são os desenhistas dessas histórias. Mas vou mostrar só essa arte aqui. Essa página dupla, que ficou bem maneira. Eu achei bem legal. E essa aqui, que é a inicial, que é a do Thor. E sim, essa arte do Thor é bem legal. Mas é claro, como é uma história mais antiga, você tem que saber que sim, você vai ter mais texto do que essa anterior, do que essa mais nova. As histórias mais novas tendem a ter menos textos. Aqui, quem roteirizou essa primeira história do Trovão do século 31, no século 31, que é essa do Thor, foi o Roger Stern e Len Wein. E os desenhos do Sal Buscema e a arte final do Klaus Janson. E Klaus Janson é um nome bem conhecido também dos quadrinhos. Na história Legado, que é essa mais nova dos Guardiões, tem Dan Abnett e Andy Lanning no roteiro, Paul Pelletier nos desenhos e Rick Maguire na arte final. Então, e só um detalhe, essa história do Thor tem o editor original Len Wein e Art Goodwin como editor-chefe original. O mesmo Art Goodwin das histórias de Star Wars e do Batman. Você vê como é que esse cara era muito importante na época. O cara mandava muito bem mesmo. Então, aqui na época o Joe Quesada era o editor-chefe original das histórias dos Guardiões. Dessas mais novas, né? Então, fica aí a minha dica para vocês. São ótimas histórias, bem interessantes e que valem sim a leitura.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rápido, bem breve, mostrando bem pouquinho das histórias para vocês, para não dar spoilers, é claro, e vocês conhecerem mais sobre esse grupo bem heterogêneo de personagens com o seu estilo de trabalho bem fora do padrão, porque os Guardiões não são exatamente muito parecidos com outros grupos de super-heróis, como os X-Men e o próprio Quarteto Fantástico ou os Vingadores. Mas eles têm, assim, tendo a sua própria identidade, eles chamam a atenção. Claro que essa não é uma das formações que nós conhecemos totalmente, né? Dado que a maioria das pessoas conhecem os personagens pelos filmes. Mas fica aí a minha dica para vocês conhecerem mais dos personagens. Beleza? Então, se você quiser saber mais sobre as histórias dos Guardiões, do Quarteto Fantástico, de outros personagens da Marvel, isso aí, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!